Boa tarde, todos, muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Vou colocar aqui meu Instagram, é cami_loureiro. E hoje a gente vai falar de limpeza do ventre e a cura com o pai e com a mãe, a cura com o masculino e com o feminino. Sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, eu coloquei aqui no Resiliência, cami_loureiro, deixa eu fixar aqui. Horário diferente hoje para nossa live. Quem é a primeira vez aqui comigo? Quem não é já ouviu bastante falar da limpeza do ventre. A limpeza do ventre nada mais é do que práticas para a gente conectar com o nosso portal de criação. O nosso ventre é a nossa energia da abundância, da criatividade, da criação. E quando a gente passa por uma série de questões, né, que a gente passa, né, todo mundo passa na nossa infância, também questões muito duras que as nossas ancestrais passaram, questões de outras vidas, ela vai acumulando lá no nosso ventre. E aí, o que acontece? Aquela potência criativa, daquela energia que fica no nosso chakra sexual, o que acontece? Ela fica abafada. Então, o nosso papel aqui é justamente a gente olhar para essas dores e liberar, para a gente conectar com o nosso feminino potente, incluindo o masculino. Aqui a gente não exclui o masculino, a gente inclui o masculino. Olha, bastante gente que é a primeira vez aqui no meu Instagram. Muito bem-vindos, bem-vindas. Olha, o Cleiton falou, Cami, o tratamento é só para o público feminino? Não, é para o masculino também. Nós temos o ventre, os homens é o Hara, H-A-R-A. E tudo que a gente faz na limpeza do ventre, vocês também podem, os homens também podem fazer no Hara, tá? Vou começar a difundir mais isso, né? A falar mais isso pra vocês. É que 90% do meu público é o feminino, mas com certeza os homens também precisam... É importante fazer, né? Então, o que é que a gente guarda no nosso ventre? Dores da infância, lá na gestação da nossa mãe, sabia que tudo que ela sentiu, a gente também pode ter sentido? A amamentação, questões do nascimento, como foi o seu nascimento? Você nasceu de cesárea, de parto normal? Isso, nossa, eu vou falar bastante para vocês aqui também. E questões das nossas ancestrais, né? Como eram os relacionamentos das suas ancestrais? Suas ancestrais, elas viviam na abundância? As suas ancestrais, elas realmente conseguiam viver num propósito de vida? Elas conseguiam realmente se conectar com o dinheiro, com a prosperidade, elas eram reconhecidas por trazer muitas vezes a saúde da família, e quem era reconhecido era o pai que trazia o dinheiro, delas se sentiam inferiores ao masculino. Como é a sua história? Então o meu convite é a gente olhar para a sua história, que é a história mais importante. E a gente vai lá na sua história e olha quais são os traumas que você pode estar carregando, aqueles famosos padrões, né? E aí, já trazendo essa consciência, a Dara tá passando aqui, quer dar um oi, a minha gatinha. Já trazendo a consciência desses padrões, a gente ressignifica no nosso subconsciente, nas nossas células. O que acontece? A nossa mente é 88% subconsciente, 12% consciente. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é o máximo porque a gente é super racional, né? Que eu, pelo menos, era assim, né? Eu era uma mulher muito masculina, já falei muito aqui pra vocês. Então, muitas vezes a gente acha que a gente... não, eu sou racional, eu não me conecto com as emoções, porque aí sim eu me sinto forte, me protejo. Só que o feminino é a conexão com as emoções. O feminino é a criatividade, é o fluir. E o nosso subconsciente é onde acessa toda essa energia do feminino. E lá estão guardados os nossos traumas. Então, na limpeza do ventre, o que a gente faz? A gente acessa uma frequência no nosso cérebro que ela acessa o nosso subconsciente, onde estão esses traumas. E daí a gente reprogramando, é a mesma frequência, por exemplo, de uma hipnose. E a gente reprogramando a nossa mente,
a gente começa a mudar a nossa vibração que a gente emana pro universo. Daí você vai falar assim, Cami, é muito clichê o que você tá falando. Aquele negócio, né, do que eu vibro, eu atraio. Mas isso é a verdade. Só que como eu mudo aquilo que eu vibro? Entendem? Como é importante a gente olhar para isso? Então vamos lá. Hoje, depois dessa introdução, né, sobre o ventre, essas reprogramações, eu quero muito falar para vocês da cura da mãe e do pai. Eu já fiz live falando das ancestrais, né? A gente já conversou bastante sobre as ancestrais, que a gente traz as questões delas e muitas vezes a gente tá ali continuando com o mesmo padrões delas nos relacionamentos. Mas hoje eu quero vir falar da mãe e do pai. Qual é a energia da nossa mãe? O que ela traz pra gente? A mãe, ela traz aquela energia de nutrição. Ela traz a energia que está conectada com o nosso sucesso de ser quem nós somos e nós aceitarmos e vivermos um propósito. A mãe, ela traz essa questão de você se autoacolher, a sua autoestima, você conectado com as suas emoções, com a sua sensibilidade. Como você se nutre de amor? Você se acolhe? Você realmente reconhece o seu valor? Você sabe, ou você anda com aquele chicotinho o tempo todo? Eu era super chicotinho, sabe quando você manda aí um chicotinho? Super chicotinho, assim, uma autocobrança muito forte. Eu só andava conectada com o lado racional. Eu me nutria de trabalho, então eu não me nutria de mim mesma, né? De me acolher, me dar amor, serenidade. Eu me culpava muito. Então eu não estava conectada com essa energia da mãe que tem dentro de mim. Então, quando a gente fala que a gente precisa curar a nossa mãe, por mais que a gente passou por uma série de questões com ela, a gente vai curar através da mãe que existe dentro da gente. Então, vamos lá, se você tem uma mãe narcisista, que o centro das atenções é ela manipula, ela te faz sofrer, as questões são todas voltadas para ela se faz de vítima, manipuladora, ou uma mãe que te critica muito. No meu caso, a minha mãe, ela sempre criticava ela mesma. Então, ela acabou repassando essas questões de crítica pra mim. Então, eu precisava estar com o corpo XYZ, eu precisava ser assim, precisava ser assado. Tudo que ela esperou de mim e eu não era, ela me criticava. Olha aqui, a Paty tá falando, eu sou um chicotão, nunca dei amor e ainda casei com um marido abusivo. Minha mãe me rejeitou. Ai, Paty, vamos juntas nessa live. Vamos conversar sobre isso. Que mais? Me conta mais a história de vocês. Quero saber. Pra gente interagir. Como é a relação com a mãe de vocês? Então eu vou falando e vou lendo aqui o que vocês vão escrever, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tá com a gente não teve, não sentiu. Muitas vezes a minha mãe falava assim pra mim, Camila, você era super mimada, eu te dei muito amor, eu super te acolhia. Eu não, mesmo assim que ela falava que ela dava, mas eu não sentia. Então, como eu não sentia esse amor de mãe, eu me sentia extremamente insegura. Eu me sentia extremamente desprotegida. Eu não sabia me nutrir de amor e eu não conseguia me conectar com sucesso. O que acontecia? Eu manifestava trabalhos onde as pessoas realmente... Eu só trabalhava. Pra mim o sucesso era só eu trabalhar e tinha que trabalhar num lugar muito difícil. Eu não vivia um propósito. Eu trabalhava no mundo corporativo, que definitivamente nada contra, mas não era o meu propósito. E quando eu comecei a olhar para essas questões com a minha mãe, por exemplo, essas críticas dela, e comecei a ver que ela era também uma criança ferida. Ela também carregava todas essas questões dela. E era só uma projeção em mim. E quando eu comecei a discernir e a separar o que é meu e o que é dela e o que ficou em mim, dela, e comecei a trazer a mãe dentro de mim para me curar, a minha vida mudou.
Então, o que aconteceu depois que eu comecei a trabalhar essa energia da relação com a minha mãe? Eu consegui largar um mundo corporativo onde eu morria de medo da escassez, por exemplo, morria de medo da pobreza, sabe aquela questão assim, tipo, ai, não existe vida fora daqui? E tive coragem de viver a minha vida para começar como uma terapeuta. Larguei tudo. E realmente me conectar com o sucesso. Por quê? Porque o meu sucesso não estava lá no mundo corporativo, no automático. O meu sucesso está no meu propósito. Depois que eu curei a mãe que está dentro de mim, eu comecei a me amar. Entende? Por quê? Porque a minha mãe sempre, ela queria a filha perfeita da forma que ela era. E quem é perfeito? A gente nunca vai atingir uma perfeição, né? E como eu recebia muitas críticas, eu achava que eu não tinha valor, que eu não era merecedora de amor, que eu tinha muita vergonha de ser quem eu era, sempre achava que eu era o incômodo. Então, quando eu comecei a olhar por todas essas dores dessa minha relação com a minha mãe e a ressignificar, ele falou assim, não, eu tenho valor sim, né? Isso reprogramando o subconsciente, né? Porque falando assim conscientemente pode ajudar, mas pra mudar mesmo é importante a gente ir lá no nosso subconsciente reprogramar tudo isso, né? Pra gente mudar a vibração e sentir lá de verdade que a gente se ama, que a gente se acolhe, que a gente merece sim ser amada. Então, quando eu comecei a olhar para essas críticas e ver que ela falava muito mais dela do que eu, e comecei a me acolher em relação a isso, e a me amar, as partes minhas que eu rejeitava, olhar para elas com amor, a realmente me sentir capaz, me aceitar da forma que eu sou. O que aconteceu? A minha vida começou a abrir. Olha, quem diria? Hoje eu tô aqui com vocês, ó, 146 pessoas aqui no Resiliência, mais 70 pessoas no meu Instagram. E hoje eu penso, a Camila de antes jamais ia estar aqui no Instagram. Eu tô assim numa vida de mãe, né? Uma nenenzinha de 5 meses, ou seja, não estou lá na minha beleza que eu sempre achava que era, né, a perfeição. Era super insegura e hoje eu tô aqui, assim, de coração aberto, falando pra vocês. Eu não ia ter essa coragem. Mas por quê? Porque eu curei esses auto-julgamentos que eu tinha de mim. Eu curei a minha segurança. E isso tudo foi do relacionamento com a minha mãe. Vocês entenderam como é importante? Então, eu quero já convidar vocês pra gente olhar tudo isso. Os traumas da mãe, eles podem acontecer desde a gestação. Então, a gestação, por exemplo, a minha, ela engravidou quando ela estava na lua de mel. Daí, quando ela engravidou, a primeira coisa que ela falou foi assim: ai, meu Deus, vai atrapalhar meu casamento essa menina. Ela não sabia, ela achava que era uma menina, né? Eu vou falar isso, era pra eu ser o Danilo e não a Camila. Daí, eu me senti um incômodo. Quando eu fiz toda essa reprogramação e fui no meu subconsciente, lá quando eu tava no ventre dela, eu vi que eu me senti um incômodo. E realmente isso fazia muito sentido pra mim, porque na vida adulta, né, e mesmo quando criança, eu sempre falava assim: ai, eu tô te atrapalhando, desculpa. Sabe que você pede desculpa por existir? Tipo, você vai participar de um grupinho, você fala: ai, eu tô incomodando vocês, ai, desculpa, vai cheia de dedos, você não consegue se entregar naquele grupinho e tudo mais. Isso tudo pode ter vindo lá da gestação. Então, no meu caso, a minha mãe achou que eu era um incômodo pra ela. Como foi a gestação da sua mãe? Ela também achou que ela estava preparada, ela era realmente uma filha programada? A minha filha, por exemplo, ela pode ter carregado uma ferida muito grande minha e do pai dela de rejeição. Por quê? Porque quando a minha gravidez veio assim de surpresa, nem pensava. E quando eu soube da gravidez dela, eu fiquei assim: meu Deus, eu não queria ser mãe. E eu levei um susto, naquele susto, eu rejeitei ela. E ela pode ter sentido ou não. O trauma entra diferentemente de cada um. Ela pode ter se sentido ok, não deve ter, não cristalizou nas células dela aquele trauma, ou senão ela realmente sentiu uma baita de uma rejeição minha, que eu levei um susto. Por exemplo, também, a minha mãe,
ela engravidou e o meu pai, eles queriam um menino. O meu nome ia ser Danilo. Ela esperou a gravidez inteira pelo Danilo. Daí vem a Camila. Isso pra mim também, quando eu olhei, foi uma rejeição enorme, porque eles queriam um menino e eu nasci uma menina. Entenderam? Então, muitos traumas vêm ali da gestação. Também pode vir do nascimento. Então, por exemplo, você nasceu de cesárea, você nasceu de parto normal, como foi o seu nascimento? Aquilo fica impresso nas nossas células. Vou dar um exemplo para vocês da minha filha. Ela não virou então eu tive que fazer cesárea, né? Ela não virou a cabecinha para baixo. Daí, quando ela nasceu às 6h34. E quando ela nasceu, foi como ela tivesse levado um susto. A minha bolsa estourou, demorou um pouquinho. Eu tive um pouquinho, 1 centímetro de dilatação. E daí, ela nasceu de cesárea. E ela levou um susto. E na hora faltou um pouco de ar, assim, pra ela. Ela não respirou, sabe? Ela levou um susto. O rostinho dela, as fotos eu tenho, assim, o rostinho dela quando ela saiu foi assim de assustada. Eu fiquei, assim, muito assustada também. Todos os dias, às 6h34, bem no horário que ela nasceu, ela chorava igual uma louca. Vocês acreditam? Ela chorava e não parava de chorar e ficava 1 hora chorando e eu não sabia o que era. Daí, eu fui conectar com o eu superior dela, né? E fui pedir orientação disso. Daí, na hora, o que me veio? 6h34, a hora que ela nasceu. Daí, eu pedindo, a gente pode fazer reprogramação? Pode, seria melhor se ela tivesse maior. Mas daí eu pedi licença, né, pro eu superior dela. E fui contando pra ela da hora do parto e ressignificando esse momento do parto. Vocês acreditam que a Dani, linda, minha aluna, há quanto tempo? Vocês acreditam que ela parou de chorar depois das 6h34? E ela chorava. Então, esse foi um exemplo. Ali no nascimento dela, teve um trauma, ela levou um susto. E aí, depois ela continuou no mesmo horário chorando. E eu achei incrível, né? Porque foi uma cura muito grande, né? Eu ficava assim, meu Deus, ela não para de chorar e não é cólica, o que é, né? Como a gente pode trazer questões. E também a amamentação. Por exemplo, a minha mãe, ela não me amamentou. Ela falou que ela não gostava e que o bico do seio dela até caiu. E quando eu reprogramei na minha mente, eu vi que tinha um trauma ali. Eu desenvolvi uma compulsão alimentar por não ser amamentada. Lembra que a gente não tá buscando culpados, tá? Eu tive muitas questões de amamentação com a minha filha também. O que eu tô trazendo pra vocês é pra gente olhar pra essas dores e a ressignificá-las. E nisso, aquele negócio me deu... Eu me via quando eu acessei meu subconsciente, acessei essas memórias, com muita fome. E eu senti uma rejeição de mãe quando ela não me amamentou. Bia, também minha aluna linda. Eu também senti uma rejeição muito grande, ela não me amamentando. E quando eu reprogramei tudo isso, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir mais nutrida do amor da minha mãe, porque aquele vazio que causou naquela rejeição da não amamentação, eu compensava com a comida depois. Então, eu me nutria aquela hora de amor de mãe, eu me nutria aquela hora... Deixa eu colocar só aqui que tá acabando a bateria. Eu me nutria aquela hora de amor de mãe, de que eu já sei preencher esse vazio com autoacolhimento, que eu já sei me autonutrir, que eu me acolho. E nisso, o que aconteceu? A minha fome, ela foi diminuindo. Aquele vazio que eu tinha, eu sentia que eu não tinha mais. Mas eu tive... Daí a compulsão alimentar, tem muita coisa pra falar pra vocês. Isso era uma das coisas. Mas isso veio sim da amamentação, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando, que eu vi que tem bastante coisa e eu quero conversar com vocês. Deixa eu só terminar, né? Amamentação gestação, amamentação, nascimento e também a questão da criança interior.
Então, como foi sua relação com a sua mãe quando você era criança? A sua mãe, ela ia trabalhar e te deixava com uma moça que cuidava da sua casa, ou com a sua avó, ela ia viajar, você se sentia rejeitada, se sentia abandonada por ela mesmo fisicamente presente, ela não conectava emocionalmente com você. Eu não sentia que a minha mãe, como ela é uma mulher muito masculina, ela não se conectava comigo muito afetivamente, sabe? O amor dela era através da ação. E como o amor dela, né, que ela transmitia através da ação, da produtividade ali, e ela não me acolhia, não me abraçava, né? Sabe aquele amor de mãe? Eu sentia muita falta e pra mim ela não me amava. Também era uma forma que eu me sentia rejeitada. Então olhar pra toda essa relação é muito, muito importante. Então terminei esses 4 tópicos. E eu quero já convidar vocês. Quem tá aqui nessa live já tá sentindo, fala, opa, eu tenho questões aí pra trabalhar, seria bom olhar? Eu te convido pra você dar esse primeiro passo, né? Eu fiz 3 gravações de vivências que chama Ressignifique as Dores das Suas Ancestrais. E tem a cura da mãe, a cura do pai e a cura da criança interior. E também tem uma aula sistêmica com o CEO do Resiliência incrível que chama Ramushi. Ele é incrível. E também tem uma vivência de Liberando a Escassez. Olha só, tem muita coisa aí. E eu tô trazendo pra vocês essas vivências gravadas pra vocês ressignificarem, olharem pra tudo isso, tanto pra mãe, pro pai, tanto pra sua criança interior. E na mãe, a gente vai lá no ventre, enquanto a gente era bebê no ventre, a gente vai na amamentação, a gente vai também no nascimento. Desculpa, eu mudei a ordem, né? Ventre, nascimento, amamentação e na criança interior. E também a gente vai trabalhar a nossa ancestralidade feminina. E no pai a mesma coisa. A gente também vai olhar essa questão de quando a sua mãe estava grávida, como seu pai reagiu e como você pode ter reagido também. Então, se vocês estão sentindo de dar esse primeiro passo e fazer essas vivências, eu super indico, que pra mim me ajudou muito, muito. E vocês vão ter 4 meses aí de acesso. Escreve ventre aqui que vocês vão receber as informações, tá? Olha, a Simara tá falando, tá com os bônus ainda para a comunidade? Simara, me chama a nossa produção. Tem sim o bônus do Ramushi, tem sim. Ai, a Nath tá na comunidade. E nisso, pra quem sentir, essa semana vai ser a minha primeira reunião da minha comunidade. A gente vai ter, assim, aí é um projeto mais longo pra quem quer se aprofundar. O da comunidade são 9 meses que nós vamos passar juntas. Então a gente vai olhar para as nossas questões amorosas, as nossas questões financeiras, as nossas questões sexuais e as nossas questões dos nossos familiares, com pai, com mãe, com a criança interior. Então vão ser 9 meses, 3 encontros ao vivo, que vai ficar gravado por 1 ano, que vai ser essa comunidade incrível. E tem bônus também, tem cerimônia de cacau de bônus, tem Liberando a Escassez também de bônus, tem uma aula sistêmica com o Ramushi de bônus. Então, quem fala assim, Cami, eu já fiz a vivência, eu quero dar um passo maior, vamos juntas pra comunidade, que eu sinto falta de uma tribo, sabe? A gente tem uma tribo juntas, assim, de acompanhar. Me chama no direct, que eu vou falar assim, comunidade no direct, que a gente vai mandar as informações da comunidade pra vocês. Eu vim aqui falar da vivência, né? Então, da vivência, tem essa com 3 vivências e tem a comunidade que são 9, tá? Daí vocês sentem. Mas quem tá aqui e não conhece o meu trabalho, eu indico vocês darem esse primeiro passo. Vocês podem dar esse primeiro passo e conhecer a vivência, tá? É só vocês colocarem aí, ventre, tá? Eu tô aqui no Resiliência, eu vou desligar aqui e vou continuar no Cami Loureiro. Então, quem tá aqui no Resiliência, ó, clica aqui, Cami, me segue no Cami Loureiro, que a gente vai continuar a live. Eu tô sentindo da gente falar do pai amanhã, o que vocês acham? Daí a gente fala do pai, porque hoje eu falei bastante das questões da mãe, né? Ó, Cami Loureiro, ó, pus aqui pra vocês, tá? E quem sentir de já começar a dar esse passo pra ressignificar, escreve ventre.
Se a pessoa for adotada, a gente vai sim na mãe biológica e também a gente vai fazer, eu indico a gente fazer também com as questões no caso da sua criança interior, né? Porque o nascimento e a gestação e a amamentação é com a mãe adotiva ou com a sua mãe. Eu vou guiando vocês, é a mãe que vier, tá? Mas na gestação você vai fazer com a sua mãe mesmo, tá? Porque o seu subconsciente, ele tem tudo gravado, tudo gravado. Tudo gravado. Então a gente pode sim acessar o que você, enquanto no ventre da sua mãe biológico, o que você sentiu, tá? Eu tenho várias, misericórdia, uma do vício em casa e sinal de espírito maligno próximo. Aí você tem que fazer uma limpeza energética, Kleber. Aí seria bom fazer a multidimensional, pode ajudar muito. Em maio eu vou dar um curso de multidimensional, dia 27 e 28 de maio. Daí fiquem de olho que daí vocês vão poder fazer. Daí essas limpezas energéticas de casa, de lugares, daí eu indico a multi, tá? Alessandra, eu não sei ressignificar isso. Alessandra, me escreve aqui ventre, que eu posso te ajudar a você dar esse primeiro passo e a começar a olhar para toda a sua história e ressignificá-la. Olha só, a Camila falando a mesma questão da minha filhinha. Cami, meu filho tem 2 meses, ele nasceu às 5h15 da tarde. Todos os dias chega esse horário da tarde, ele chora muito e não consigo acalmar ele. Ele só para de chorar quando dorme. Igual a Alicia. Camila, igualzinho a Alicia. Foi alguma questão no nascimento. O que eu te indico? A vivência cura com a mãe. Que daí você pode pedir licença para o eu superior e guiar ele nessa meditação, tá? Me chama no direct para eu te orientar, porque esse caso é bem específico, né? Porque daí a gente vai trabalhar como se ele estivesse no seu ventre, tá bom? Camila, me chama no direct para falar do seu filho, que eu vou falar com você, tá? No Cami Loureiro, não no Resiliência, tá? Então eu vou desligar aqui do Resiliência. Quem tá aqui no Resiliência, entra lá no Cami _Loureiro. Que eu vou desligar aqui, Cami _Loureiro. Só um minutinho que eu tô terminando aqui a live do Resiliência. E vou fechar aqui o Resiliência. Concluir, compartilhar. Deixa eu só sair aqui do Resiliência. Um minutinho só, que eu preciso sair daqui que eu tô lá. Sair. Pronto. Estão aqui comigo? Eu me senti rejeitada e abandonada. A Rose falou, eu me senti rejeitada e abandonada com a minha mãe. Rose, se você sentir, coloca a Cami que tem essas vivências gravadas, tá? Minha mãe falou que meu nascimento foi o dia que ela mais chorou, porque meu pai me rejeitou. Ele queria que eu fosse homem para trabalhar na roça. Beta, o que eu indico? Você olhar para isso e ressignificar essa história, tá bom? Porque se você tá me contando, isso dói em você, você sente em você, é porque ainda pode ter alguma coisa e é importante você ressignificar pra você se sentir aceita da forma que você é, como uma menina. Eu também, né? Falei pra vocês que eu ia ser o Danilo. Como uma menina, como uma mulher, você se sentindo aceita, né? Porque a rejeição traz muito essa questão de você não se sentir com valor, né? Você não se sente aceita da forma que você é. E você se autoaceitar muda a vida, né? Em todos os sentidos, tanto de relacionamentos como de trabalho. E as relações em geral, né? Porque você vai estar bem com você. Quando a gente tá mal com a gente, não é? Tudo se fecha. Alguém já manifestou um amor estando mal? Estando triste, acabado, desolado? Eu só manifestei um amor maravilhoso quando eu tava muito feliz e bem comigo, não é? Quando as coisas mágicas da minha vida vieram sempre quando eu tava assim numa fase boa. Então vamos mudar de dentro pra fora. Esse é o meu convite pra vocês. Então,
Quem sentiu? Tudo pessoas adorando, que bom! Quem sentiu que tá aqui comigo, que sentiu de olhar para tudo isso e fazer essas vivências, escreve ventre. Se você sentiu de dar esse passo mais a fundo ainda, vai lá no meu direct e escreve comunidade, que as minhas produtoras incríveis, a Lu e a Beth, vão falar com vocês e vão explicar como funciona a comunidade, tá? Então eu vou terminando aqui, que eu vou lá pegar minha baby, que está na hora, e eu quero muito passar essa jornada com vocês. Isso, escreve ventre. E se eu fechar a live e ainda vocês quiserem saber as informações, é só me mandar uma mensagem no direct com ventre, tá bom? Um beijo e amanhã eu tô de volta pra gente falar da energia do pai. Um beijo!